Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa terceira videoaula de Biologia do quarto bimestre. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência com um tema que a gente falou que ia estudar nesse quarto bimestre, que é sobre saúde e sobre doenças. Só que na aula de hoje, a gente vai trabalhar alguns conceitos e algumas definições do que caracteriza um estado de saúde e do que é uma doença. Começando nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre saúde. Saúde ela é uma palavra que ela tem diferentes significados dependendo da situação em que ela está sendo utilizada. Em biologia a gente tem uma definição muito específica, só que a gente vai utilizar como definição principal a definição da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Segundo essa instituição, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. Esse conceito, galera, ele é extremamente importante, porque ele caracteriza a saúde como não apenas ser um estado em que você não está doente, mas é um estado de bem-estar, no qual o seu corpo está funcionando bem, o bem-estar físico, seu estado mental e psicológico também está de funcionamento regular, assim como suas interações sociais. Saúde, ela é um fenômeno que ela é multifatorial. O que isso significa? Que para uma pessoa ser considerada ser saudável, ela deve respeitar na sua vida alguns aspectos, como, por exemplo, o estilo de vida, se ela tem prática de exercícios, seus hábitos de sono, como que são seus momentos de lazer, controle do peso, alimentação e exposição a estresse. Assim como o ambiente também pode ser muito determinante para a determinação de uma pessoa saudável. Ela tem emprego? Ela tem renda? Como que é a moradia, a situação de residência dessa pessoa? Ela tem acesso a serviços de saneamento básico? E a educação? Calma aí, professor, como que a educação influencia a saúde de uma pessoa? Existem pesquisas que indicam que quanto maior é o grau de educação de um indivíduo, mais cuidado ele tende a ter com o seu corpo e, consequentemente, menores são as chances dele desenvolver doenças ou então algum tipo de problema mais grave. A gente sabe também que muito da saúde é determinada pela própria biologia humana, e aí a gente lembra do que a gente estudou no terceiro bimestre sobre o funcionamento de cada um dos nossos sistemas. Se de repente uma pessoa ela já nasce com algum problema orgânico ou com algum órgão, alguma estrutura de forma alterada, provavelmente isso daqui também vai acabar influenciando na própria saúde dessa pessoa. Além da gente saber também que o acesso à assistência médica é extremamente importante, uma vez que pessoas que procuram assistência médica e têm esse acesso geralmente conseguem sanar problemas que poderiam vir a se agravar na sua saúde. Só que quando a gente está falando em biologia, o conceito de saúde ele é um pouco mais restritivo. Biologicamente falando, a gente considera uma pessoa saudável quando ela se encontra em um estado de normalidade do funcionamento do organismo e da homeostase. Professor, calma aí, o que é homeostase? Bom, galera, como a gente estudou no terceiro bimestre, o corpo humano ele é composto por diversos órgãos diferentes, sendo que cada um deles funciona de forma coordenada para conseguir desenvolver uma determinada ação. Quando a gente tem todo o nosso corpo funcionando em estado equilibrado, mantendo a temperatura média de 36, 37 graus Celsius, consegue controlar o nível químico de hormônios que são liberados na forma correta, a gente fala que o nosso corpo ele se encontra em um estado de equilíbrio, e é um equilíbrio fisiológico. Esse estado equilibrado de funcionamento, quando tudo está funcionando da forma que deveria acontecer, é um estado que em biologia a gente confere e dá o nome de homeostase. Só que aí tem um problema. Por quê? Existem várias coisas que podem causar uma alteração desse funcionamento de algum órgão, de algum sistema ou de uma estrutura. E se a gente tem a quebra dessa homeostase, se a gente quebra esse equilíbrio, a gente vai caracterizar uma doença. E aí a coisa começa a se complicar. Por quê? Doenças, elas podem ter diferentes origens e diferentes causas. O que vai alterar o funcionamento do seu corpo pode ter de repente uma origem endógena ou uma origem exógena. Quando a gente fala que uma doença ela tem uma origem endógena, significa que o que vai causar aquela doença é uma causa interna e que é próprio do seu organismo, é algo que você já iria desenvolver ou que você já tinha predisposição àquilo, como por exemplo, doenças de origem genética, como é uma série de casos de câncer, como o câncer de mama, deficiências, que são quando são situações na qual a pessoa ela já vai nascer com um órgão com uma determinada disfunção, ou até mesmo as próprias doenças do envelhecimento, que são doenças que vão aparecer naturalmente conforme a pessoa vai envelhecendo, como é o caso do mal de Alzheimer, assim como a gente tem uma série de doenças neurodegenerativas que de repente podem acabar causando mortalidade ou perda tecidual de alguns outros órgãos, como é o caso do Parkinson. Já doenças que elas são exógenas, elas têm causas externas, ou seja, o que vai te causar a doença é algo que veio de fora do seu organismo. E aí a gente tem duas situações.
Doenças exógenas causadas por exposição, que nesse caso são doenças que você acaba obtendo quando você tem contato ou com substâncias químicas ou com fatores físicos que vão alterar seu corpo. Calma aí, professor, tem algum exemplo? Sim. Vamos pensar, por exemplo, em uma pessoa que ela desenvolveu diabetes porque ela teve um consumo excessivo de açúcar, ou seja, ela teve a exposição a uma substância química em excesso. É uma doença causada por exposição. Ou então quando a gente sabe e a gente escuta toda hora que a gente não pode sair no sol sem utilizar protetor solar. Radiação solar pode causar o câncer de pele, que no caso é um tipo de exposição a um fator físico que é a radiação ultravioleta. Só que na aula de hoje a gente vai focar nas doenças que elas são causadas por infecção, que são as doenças que elas são causadas por agentes biológicos, como é o caso, por exemplo, das doenças que elas são causadas por algum parasita, como vírus, bactéria ou afins, como é o caso, por exemplo, da gripe. E já que a gente está falando das doenças infecciosas, galera, é interessante a gente lembrar que numa infecção a gente vai ter uma relação de parasitismo acontecendo entre o ser humano e acontecendo com algum parasita ou patógeno, que é o nome que a gente dá para o parasita do corpo humano. No caso, galera, nessa relação, o ser humano é o hospedeiro e o parasita, ou bactéria, o vírus, é o patógeno que vai te causar uma doença. Interessante a gente lembrar, galera, que quando você pega uma doença, os sintomas, eles geralmente refletem a ação daquele parasita no meio do seu corpo. Por exemplo, no caso da gripe, quando uma pessoa está gripada, geralmente ela começa a ter escorrimento do nariz. Esse corrimento é originado principalmente pela ação dos vírus da gripe que estão atacando as células da mucosa. Ou seja, o sintoma do corrimento está relacionado sobre como aquele vírus está atuando no meio do seu corpo. A gente sabe que todo parasita ele tem um objetivo quando ele chega no corpo do ser humano, que é basicamente se instalar no corpo do hospedeiro, se reproduzir e se espalhar contaminando novos hospedeiros para conseguir alcançar mais e mais e mais sucesso na sua disseminação. E geralmente, todas as doenças infecciosas, elas geralmente costumam ter um sintoma em comum, que é o sintoma da febre. E isso daqui a gente vai falar sobre esse sintoma também na aula da semana que vem. Febre, ele é um sintoma que ele tem toda uma mecânica para ele funcionar e para ele acontecer. Só que sempre que ele acontece, com o aumento da temperatura do seu corpo, você tem um sinal de alerta. Se você está com febre, é um sinal de que algo não está certo no seu corpo. E geralmente a febre ela é um sinal de ativação do sistema imunitário e das defesas do seu corpo. Significa que se você está tendo febre, o seu corpo está tentando reagir para tentar consertar aquela bagunça que aconteceu ou aquela invasão daquele parasita que está tentando ocupar o seu corpo. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar que febre é interessante você ter ela por um período de tempo, só que não de forma descontrolada. E isso não está errado, galera. Ter febre é um sinal bom. Por quê? Se você está tendo um aumento da temperatura do seu corpo, as suas células de defesa, que a gente vai explicar na semana que vem, estão conseguindo tentar combater aquela doença. Só que o problema é que quando a febre sobe demais por um tempo muito prolongado, porque nesse caso o aumento da temperatura pode começar a danificar o funcionamento de alguns órgãos e estruturas, e isso em situações de período muito prolongado podem levar a óbito. Professor, tô com febre, tô tomando medicamento e ainda assim a febre não está baixando. O que eu posso fazer? Primeiro procurar assistência médica, porque aí o médico vai saber diagnosticar certinho o que você tem. Só que em uma situação de emergência, como por exemplo uma criança pequena está com febre muito alta e não tem acesso naquele momento à assistência médica, tenta dar um banho com uma água um pouquinho mais fria, porque no caso você vai baixar a temperatura do corpo da pessoa forçadamente, arrancando o calor pela troca com a água fria que está escorrendo pelo corpo. Bom, doenças infecciosas, elas também são importantes da gente saber que elas podem ser transmitidas de diferentes formas. E existem 5 vias principais nas quais as doenças elas podem passar. A primeira delas é a ingestão, que é quando você contrai uma doença ou algum parasita através da alimentação, como é o caso, por exemplo, das verminoses, como lombriga, teníase e diversas outras doenças. Só que existem doenças que são transmitidas por inalação, que são as doenças que você contrai ao inalar o parasita para dentro do seu corpo durante sua respiração. É o que acontece no caso da gripe, da tuberculose e atualmente do coronavírus. Tem as doenças que elas são passadas por inoculação. Nessas doenças causadas por inoculação, vai existir algum agente que vai inocular e injetar aquele parasita dentro do seu corpo. Pode ser um mosquito, pode ser de repente um animal, como pode ser de repente até mesmo, sei lá, uma seringa ou então algum instrumento pérfuro cortante. Nessas doenças transmitidas por inoculação, o melhor exemplo que a gente pode dar são as doenças transmitidas por mosquito, como é o caso da dengue, da febre amarela e da malária. A gente tem também as doenças que são transmitidas por secreção,
que são doenças que elas são veiculadas pelo contato com substâncias e fluidos corporais secretados pelo corpo, como por exemplo catarro, saliva, lágrima, suor, gordura, assim como diversas outras substâncias que são eliminadas do nosso corpo, como é o caso também da urina. Já as doenças que são transmitidas por contato são doenças que você contrai apenas de encostar e de tocar em outra pessoa contaminada, como é o caso, por exemplo, da lepra, como é o caso da herpes. Bom, a gente tem também que lembrar que vírus não é o único tipo de agente parasita que pode causar doenças infecciosas no corpo humano. Existem diferentes tipos de parasitas. Os vírus são apenas um único tipo. A gente tem também as bactérias, que são parasitas unicelulares. Tem os protozoários, que são unicelulares, que têm apenas um núcleo presente na sua célula. A gente tem doenças que podem ser causadas por fungos e doenças causadas por animais, como é o caso, por exemplo, dos próprios vermes. Quando a gente fala sobre doenças, pessoal, também é importante a gente lembrar que o nosso corpo ele evoluiu para que a gente não sofresse constantemente com doenças. Sempre que você tem um primeiro contato com algum parasita, geralmente você vai ter um desenvolvimento daquela doença. Se seu corpo conseguir combater e seu corpo conseguir reagir àquela doença, você vai ter no segundo contato uma imunidade já estabelecida, para que o seu corpo não tenha que passar novamente pelaquela mesma doença mais uma vez. E isso acontece porque o nosso sistema imunitário consegue preparar armas para combater aquela doença e deixar elas guardadas como uma resposta de defesa. E isso a gente também vai entender um pouco melhor na aula que vem. Só que é importante a gente lembrar, galera, que existem alguns parasitas e alguns patógenos que eles são mutantes. Isso significa que eles podem se modificar em um período de tempo, às vezes até relativamente curto. E nesse caso, às vezes você pode pegar a mesma doença várias vezes ao longo da sua vida, como é o caso, por exemplo, da gripe. A gente tem que tomar a vacina da gripe todo ano, porque a cada ano o vírus ele se modifica e sofre mutações, se tornando um novo parasita que, embora cause a mesma doença, mas com características diferentes. Com relação a surtos, galera, em biologia a gente costuma definir e consegue diferenciar 3 possíveis escalas para um surto de uma doença. A gente tem as endemias, as epidemias e as pandemias. Endemia é o nome que a gente dá para quando a gente tem uma doença que ela é muito pequena e muito restrita a uma área muito isolada, e geralmente ela não tem uma dispersão muito grande. Por exemplo, se a gente pegar doenças que elas acontecem em regiões muito próprias e muito específicas daquele local, como é o caso, por exemplo, se a gente pegar doenças que de repente, sei lá, podem ser transmitidas apenas dentro de uma região como a floresta amazônica. Já quando a gente tem essa doença se espalhando para uma área muito maior, com um aumento muito grande de contaminados acontecendo de forma simultânea, a gente fala que a gente tem uma epidemia, que é o que a gente pode falar do que acontece anualmente com a gripe. Todo ano, a gente tem um crescimento muito acelerado, por exemplo, da gripe em algumas regiões com um grande número de contaminados. Nesse caso, a gente está falando de uma epidemia. Só que existem eventos em algumas situações, como a que a gente está passando recentemente, que são situações em que você tem uma doença que ela é disseminada rapidamente para vários países em continentes diferentes, como é o caso da Covid. Nesse caso, quando você tem uma doença alastrada por várias regiões do mundo, a gente fala que você tem uma pandemia. Bom, galera, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham conseguido acompanhar e entender esses conceitos e essas definições. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima semana.